Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu ironizou o silêncio da velha imprensa após a divulgação de trechos da delação premiada de Marcos Valério, que foi operador do Mensalão do PT. O deputado relembrou uma série de episódios conhecidos que mostram relações entre membros do Partido dos Trabalhadores e uma grande facção criminosa, como foi denunciado por Marcos Valério. O deputado relembrou a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e também uma notícia recente de que o ex-presidente Lula usa o mesmo contador que a facção criminosa. Coronel Tadeu sugeriu: tirem a conclusão de vocês. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais, sites e partidos censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Olá, amigos, boa noite para todos vocês. Hoje é domingo, dia 3 de julho de 2022, estamos iniciando mais uma live, como eu sempre faço, às 22h30. Sejam todos bem-vindos, espero que todos tenham tido um excelente domingo, um excelente final de semana. Eu ainda continuo aqui um pouco rouco, a voz está um pouco baleada aqui, acho que de tanto que eu falei esse final de semana, mas mesmo assim nós vamos fazer a nossa live de hoje. E se você que está assistindo começou a assistir essa live agora, coisa mais importante que eu lhe peço, deixe uma curtida, deixe um comentário e compartilha. Hoje nós vamos falar sobre essa ligação do PT com o PCC, primeiro comando da capital. E o assunto tem muitos detalhes, eu peço que todos vocês fiquem atentos que nós vamos falar dessa delação do Marcos Valério. A revista Veja, não é tão grande mais quanto possa parecer, mas a revista Veja acabou publicando trechos de uma delação premiada do publicitário e empresário Marcos Valério, que foi o pivô do escândalo do Mensalão. Aquele escândalo, muita gente esquece, a gente sabe que o povo tem memória curta, a gente vai voltar aqui no tempo e falar um monte de coisas para vocês, voltar e recordar um monte de coisa que o PT fez para mostrar essa ligação do PT com o PCC. Então, gente, já que você curtiu, já deu tempo de você deixar o comentário, já deu tempo até de você compartilhar, eu espero muito que você tenha feito isso. Vamos começar a contar essa história macabra do PT com o PCC. Bom, nós falamos do Marcos Valério. Marcos Valério foi o pivô dessa delação premiada. A delação premiada foi veiculada pela revista Veja, mas, curiosamente, os outros veículos de comunicação, ficaram quietinhos, ninguém falou mais nada sobre isso. É muito estranho, vocês não acham? Quando uma imprensa que adora bater em todo mundo, adora um escândalo, porque sabe que a notícia ruim é que vai mais longe, não fala absolutamente nada, aí eu fico ligado. Eu estou até ligado no Fantástico aqui para saber se o Fantástico vai falar alguma coisa, vai fazer aquelas matérias longas de 5 minutos para mostrar para todo mundo. Estou aqui tentando prestar atenção para ver o que é que vai acontecer, mas até agora
Eu não vi absolutamente nada. Então, quando tem algo estranho, a gente tem que vir aqui contar para vocês. Quem é o Marcos Valério? Gente, o Marcos Valério, vou até pegar uma foto dele aqui para todos vocês verem. Marcos Valério foi aquele sujeito que, na época do escândalo do Mensalão, que foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros escândalos do governo do PT que se iniciou em 2002. E ele simplesmente apareceu agora, voltou à cena das matérias. Olha aqui o Marcos Valério aqui, gente. Ó. Esse é o Marcos Valério, tá? Eu poderia até compartilhar uma tela com vocês, mas fica mais fácil buscar no celular aqui. O celular me ajuda pra caramba. O escândalo do Mensalão, ele começou a ser descoberto em setembro de 2004. Alguém lembra como é que foi isso? Roberto Jefferson. Eu nem sei se o Roberto Jefferson está ou não como presidente do PTB, mas foi ali que a coisa começou. Eu não sei exatamente todos os detalhes, mas o que eu lembro é que tudo organizado pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, ocupava a Casa Civil, ele era deputado federal, mas ocupava como ministro, organizou toda essa história do Mensalão. E como é que ele fez? Ele chamou partido por partido e começou a comprar os votos dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É isso mesmo que eu estou falando, gente. Começou a comprar os votos. E o que eu apurei foi que os deputados do PTB recebiam uma mesada, daí saiu o termo mensalão, saiu esse neologismo, né? Tratando isso como mensalão. E isso começou a ser descoberto em 2004, setembro de 2004. Vocês imaginam, gente, não sei quanto ganhava um deputado federal naquela época. Mas vamos fazer uma comparação com os valores de hoje. O deputado ganha aí perto de 30 mil reais e recebeu uma mesada, um outro salário de 150 mil reais para poder votar favoravelmente às pautas do governo. Exatamente isso que vocês estão escutando. Então vocês imaginam você ter que comprar 300 deputados, porque uma PEC, um projeto de emenda constitucional, ela precisa de 308 votos na Câmara, no Senado mais 50 e tantos votos. E você imagina você ter que pagar todo mundo ali no dinheiro, para poder ter os votos necessários. Não deve ser uma coisa muito simples, não. Acredito que eles fizeram isso até ser descoberto com muita maestria. Quem idealizou isso? José Dirceu, que hoje está aí atrás das cortinas, no backstage, atuando o máximo que pode para poder ajudar o presidente Lula. E, então, o Zé Dirceu montou todo esse esquema todo, aí eu pergunto, da onde tirava esse dinheiro? Gente, é muito simples. Da onde? O nosso dinheiro, do povo, com contratos. É muito simples fazer isso. Você superfatura os contratos, ou você simplesmente não cumpre todo o contrato, e essa gordurinha, essa sobra de contrato, você pega esse dinheiro, põe ele em cash, em dinheiro vivo, na mão de determinadas pessoas, e essas pessoas então saem pagando todo mundo. E isso foi o Mensalão. Quem operou tudo isso foi o Marcos Valério, esse publicitário lá de Minas, que fazia toda a arrecadação com essas empresas e fazia os pagamentos. Ele foi condenado, já tendo sido beneficiado com a delação premiada, com 37 anos de cadeia. E aí vazou agora essa delação do Marcos Valério, falando das ligações com o PCC. Só que para a gente falar dessa ligação com o PCC, nós vamos agora voltar um pouco no tempo, lá atrás, no tempo mesmo, nós vamos falar sobre a morte do Celso Daniel. Quem era Celso Daniel? Gente, Celso Daniel, para a gente resumir um pouco, Celso Daniel era um comunista, ele participou de movimentos guerrilheiros, mas foi dada aquela anistia para todo mundo lá em 79, o Celso Daniel então voltou com a corda toda. Foi fundador do PT e se instalou ali em Santo André. Ele foi deputado federal, se eu não me engano, eleito em 94, então, portanto, cumpriu um mandato
um mandato de deputado federal, 95, 96, 97, 98. Só que no meio do caminho, se eu não me engano, ele foi eleito prefeito de Santo André exatamente em 96. Ele foi eleito prefeito de Santo André e aí foi prefeito 96, 97, 98, 99, 2000. Foi reeleito em 2000, já tinha reeleição. Vocês lembram a história da reeleição, como é que ela passou a existir, né? Lá no governo Fernando Henrique. Então já tinha a reeleição em 96, então ele em 96, 97, 98, 99, 2000 ele foi reeleito, né, para o segundo mandato e estava lá 2001, 2002, 2003, 2004. Deveria cumprir o seu mandato até 2004. Em 2000, gente, aí começa a história. Olha só, começa a história. Em 2000, o Celso Daniel ele tinha o hábito de jantar num restaurante aqui em São Paulo chamado Rubaiá. Um restaurante bom que fica nos Jardins e com aqueles pessoas bem tradicionais, bem metódicas, ele sempre sentava na mesma mesa e sempre era atendido pelo mesmo garçom. E ele foi jantar com um amigo dele chamado Sérgio Gomes, como é que é o nome dele aqui que eu até anotei? Sérgio Gomes da Silva. O apelido desse empresário era Sombra, Sérgio Sombra. Muito bem. Eles jantaram, saíram do restaurante e foram embora dentro de uma Pajero Mitsubishi blindada. Uma boa blindagem, porque o empresário tinha medo de sequestro, então estava ali um carro muito bem blindado. O que aconteceu? Eles foram perseguidos por 3 carros e foram interceptados. Estranhamente, o empresário foi liberado. Estranhamente, o empresário foi liberado. E o Celso Daniel foi pego. Você vem com a gente. Estranho, né? Você vem com a gente. E o Celso Daniel, então, foi sequestrado, foi anunciado o sequestro, e 2 dias depois, se eu não me engano, no dia 20 de janeiro de 2002, ano da eleição do Lula, prestem bem atenção nisso que eu estou falando, ano da eleição do Lula, o Celso Daniel morre. Celso Daniel era um cara muito articulado, de uma boa oratória, extremamente inteligente, vinha fazendo um bom mandato na prefeitura de Santo André, tanto é que foi reeleito no ano de 2000 e que o PT tinha muito medo. O que nós temos aí nessa ligação com o crime organizado? O Celso Daniel, ele tinha um dossiê para revelar as ligações do PT com o crime organizado. Que ligações eram essas? Propinas, facilitações para o crime organizado invadir determinadas áreas, entre elas o transporte público. Parece que o caso era muito grave e o Celso Daniel ameaçava contar isso para toda a imprensa justamente para delatar como o PT estava agindo e ele não concordava. Vocês sabem o que significa isso, gente? Significaria a derrota do Lula nas urnas, provavelmente para o José Serra, se eu não me engano, que era o candidato do PSDB em 2002. É isso mesmo, o José Serra. E aí o que aconteceu? Celso Daniel foi morto. E não foi uma morte daquelas, digamos assim, normais, não. Ele foi, segundo a perícia, foi e encontrado com todos esses sinais. E ele, vou lembrar, e ele tinha ali então, né, ele tinha então sinais de todo o corpo e foi encontrado morto 2 dias depois na cidade de Juquitiba. Ok. E esse dossiê nunca foi encontrado. Será que é algo casual? Aí que vem algumas coisas muito interessantes. O inquérito começou lá na cidade de Taboão da Serra. Juquitiba é muito próximo de Taboão da Serra. Quem fez esse inquérito foi o então delegado de polícia Romeu Tuma Júnior, filho do ex-senador Romeu Tuma. Só que foi avocado pelo DHPP na época, tirou das mãos do Romeu Tuma Júnior. E o DHPP estranhamente relatou como um caso normal de sequestro. Será que é normal mesmo? Por que não pegou os dois? Já viu o bandido deixar testemunha? Já viu o bandido largar uma testemunha viva para trás?
se não é o procedimento, não. Ali, gente, foi um nítido claro de execução de alguém que tinha algumas informações que comprometeriam o PT, a eleição do PT, a eleição do Lula em 2002. Curiosamente, após a morte do Celso Daniel, 7 pessoas morreram. 7 pessoas morreram. Isso é o que soa de mais estranho. E a primeira delas é um senhor chamado Dionísio Severo. Quem é o Dionísio Severo? Dionísio Severo é um dos sequestradores. Olha que curiosidade, gente. O Dionísio Severo, para ir sequestrar e fazer parte da quadrilha do Celso Daniel, ele foi resgatado de um presídio em Guarulhos. E eu, como piloto de helicóptero, lembro desse caso. Um helicóptero foi sequestrado para fazer o resgate 2 dias antes do Dionísio Severo dentro do presídio. O helicóptero pousou dentro do presídio, já tudo acertado. O Dionísio embarcou no helicóptero, foram embora, deixaram todos as 3 pessoas, o Dionísio e mais 2, na cidade de Embu das Artes, e falaram para o piloto: pode ir embora, segue sua vida, a missão está cumprida. E foi embora. E ali, então, 2 dias depois, o Dionísio estava junto com a quadrilha, com outras pessoas, fazendo o sequestro do Celso Daniel. O outro foi o policial que conversava com o Dionísio, chamado Otávio Mercier, se eu não me engano, acho que é essa a pronúncia. Esse policial também, uma curiosidade. Como é que o Dionísio, vamos voltar na fita um pouquinho aqui, como é que o Dionísio foi morto, gente? Vocês não vão acreditar. Ele foi morto dentro da cadeia, no momento em que falava com a sua advogada, com nada mais, nada menos do que 60 facadas. 60 facadas dentro do próprio presídio, no momento em que ele conversava com a sua advogada. Guarda esse detalhe aí, que coisa terrível, né? Dentro do próprio presídio. O outro que foi morto foi o policial que conversava com o Dionísio antes dele fazer o sequestro. Quando ele fugiu da cadeia, tinha um policial que estava investigando esse caso da fuga e falou com ele falou com ele antes dele praticar o sequestro do Celso Daniel. Um detalhe: o Dionísio teria dito ao policial, né, o que exatamente ele ia fazer e por que ele iria fazer. E esse policial, então, também foi morto, se eu não me engano, asfixiado. Muito bem. Uma outra pessoa que morreu foi o homem que abrigou o Dionísio após o caso Celso Daniel. E essa pessoa também foi morto. Outra pessoa, o agente funerário que encontrou o corpo do Celso Daniel. Por que será o agente funerário que chegou primeiro ali no corpo? Será que não era para entregar alguns detalhes? O garçom que servia o Celso Daniel e o Sombra no dia do jantar também foi morto. E logo depois, quando esse garçom, que chama-se Antônio Oliveira, se eu não me engano, quando ele foi morto, né, ele foi morto na presença de uma outra pessoa que também foi morta. Era um outro garçom amigo do Antônio, que viu o Antônio morrer e que também foi morto, porque tinha visto a morte do Antônio. E por último, o legista que fez os exames, as autópsias, né, todo o laudo a respeito do corpo do Celso Daniel. E esse legista, ele foi morto depois de ter falado num programa do Jô Soares que a morte do Celso Daniel não era uma morte qualquer, não. Não era uma morte qualquer. E ele, então, ele praticamente contrapunha a afirmação do relatório do inquérito que tinha sido produzido à época. Provavelmente esse inquérito foi muito mal feito, ou já foi arranjado, já foi acertado o resultado desse relatório, e aí esse legista, então, acabou sendo morto também. Uma outra curiosidade para a gente falar aqui para todos vocês, que isso aconteceu tudo em 2002. Em 2005, depois de alguma pressão, uma certa pressão, esse processo, esse inquérito, ele foi novamente reaberto, né, e foi colocado à disposição, né, foi colocado como encarregado desse inquérito uma delegada chamada Elizabeth Sato. Aí uma outra coincidência, gente, uma outra coincidência, como tantas coincidências na vida do PT. Quem é Elizabeth Sato? Elizabeth Sato, ela é apenas tia de uma pessoa chamada Marcelo Sato. Marcelo Sato é simplesmente o esposo da filha do Lula, chamada Lurian.
a filha do Lula, chamada Lúria, casada com Marcelo Sato, e a tia do Marcelo, Elizabeth Sato, que fez o inquérito concluído que não aconteceu absolutamente nada. É muito estranho. Seguindo na história, gente, o Marcos Valério, publicitário, ele relata isso, né, sabendo que o Celso Daniel tinha todo um dossiê que entregava o PT com fortes ligações com o crime organizado. Aí é que vem as informações dessa ligação do PT. Qual era a ligação com o PCC? Era simplesmente a participação do capital do PCC nos transportes coletivos, e naquela época dos pirueiros, daquelas cooperativas, se eu não me engano era a Transunião que era comandada ali pelo PCC na época, e bingos, gente, acredite, bingos. Vocês lembram na época dos bingos? O PCC lavava dinheiro em bingo, e para fazer isso ele tinha assim uma certa ajuda do PT, dos deputados do PT, de vereadores do PT, para poder lavar o dinheiro. E o PCC, então, é que colocava dinheiro no Partido dos Trabalhadores e colocava dinheiro na campanha dos candidatos do PT. Aí eu já não sei qual, porque esse dossiê a gente nunca conseguiu ver, porque o Celso Daniel simplesmente faleceu. E aí veio essa notícia, então, do Marcos Valério, agora nesse momento. Curiosamente, também, gente, a semana passada, qual foi a notícia que deveria ter tomado a mídia por um espaço absurdo da mídia e também nada aconteceu? Qual foi a notícia? Vocês se lembram? Eu cheguei até a comentar aqui a respeito disso. O contador do Lula é o mesmo contador do PCC. É uma mera coincidência, gente. Nós temos 150 mil contadores, ou mais até, dentro do estado de São Paulo, e quem vai ser o contador do Lula? Simplesmente o contador do PCC, que teve mais de 40 milhões de bens penhorados. E uma curiosidade, né? Esse contador, ele junto com a esposa dele, sabe como é que eles lavavam esse dinheiro sujo do PCC? Eles falaram que ganharam 55 vezes na loteria esportiva. Ganharam do João Alves. Lembra o anão do orçamento? Alguém se lembra lá atrás, nos anos 90? O governo, acho que, nem sei se foi Fernando Henrique ou antes do João Alves. O João Alves, ele era um dos anões do orçamento, né? Tinha lá os 7 anões do orçamento que desviavam dinheiro de todas as formas. E o João Alves, então, para justificar a fortuna dele, falava que ele ganhava em loteria. Esse contador conseguiu ganhar do João Alves. Que absurdo. E esse era o contador do Lula, que também era o contador do PCC. Ah, mas é uma mera coincidência. 150 mil contadores é uma mera coincidência. Ah, mas não para por aí, tem mais. Sabe onde ficava o escritório do contador? No mesmo prédio onde ficam as empresas do filho do Lula. Pois é. Eu já aprendi que coincidências nesse mundo não existem. Tá aí, gente. Tira a conclusão de vocês depois de tudo isso que eu falei, que eu já falei 20 minutos. Só que, por último, para encerrar essa live, eu peço mais uma vez que deixe uma curtida, curta, comente, compartilhe. Eu quero que vocês vejam essa foto. E eu vou explicar elas para você. Vamos lá. Essa foto é do enterro do Celso Daniel. Nessa foto estão aí presentes, em cima do caixão, o Lula e o Zé Dirceu. Olha, gente, deve ser de uma frieza sem tamanho e ainda ir chorar no caixão dele. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Detalhe, na segunda parte da delação do Marcos Valério, ele fala que ele teve uma reunião com o Paulo Okamoto, homem de confiança do Lula, que inclusive foi presidente da Fundação Ex-Presidiário. E ele fala, olha, a turma lá, fala na cara do Marcos Valério, a turma lá está querendo fazer a mesma coisa, que fizeram com o seu Celso. Ou seja, o sujeito vai na cara do Marcos Valério e fala para ele que ele pode ser alvo também de um assassinato, assim como foi Celso Daniel. Gente, tá aí.
para vocês pensarem e ver exatamente o que vocês acham. Tem muito mais informação que a gente pode buscar na internet, mas eu acho que eu consegui passar um monte de coisa para vocês. Esse é o Partido das Trevas, que põe um sujeito condenado para ser candidato a presidente da República. Cuidado que você vai fazer no dia 2 de outubro, tá bom? Um forte abraço e até amanhã.